Explica pra gente, então, assim, de uma forma bem pontuada e bem clara, o que seria exatamente um ser extradimensional? Porque a gente também fala em multidimensional, não é? Ou extra dimensão. O que seria exatamente um extradimensional? Não um multidimensional. Ou multidimensional, extradimensional. Na verdade, um extradimensional que interage com a gente, se ele é de uma dimensão superior, ele pode interagir da dimensão onde ele está até todas as dimensões abaixo. Uhum. Então ele não deixa de ser multidimensional. Uhum. Né? Então se ele é de 13ª dimensão, ele consegue interagir na 13ª, 12ª, 11ª, até chegar na gente aqui. Sim, todos abaixo. Ele vai ser multidimensional também. Às vezes a gente usa linguagens um pouco diferentes para deixar claro, porque as pessoas confundem muito quando se fala de extraterrestre e pensam que extraterrestre dimensional é a mesma coisa, existem os extraterrestres físicos e é a mesma coisa. Não, são muito diferentes. O extraterrestre, ele está ali ligado na Terra, ele é uma entidade biológica, né? Ele está em outras terras além da nossa borda. Então, assim, o extradimensional não, ele está é outro tipo de coisa, mas ele pode interagir em mais de uma dimensão. Né? Mas me diz uma coisa, o extradimensional, ele seria, por exemplo, ele estaria numa dimensão paralela à nossa, um universo paralelo, ele estaria neste mesmo universo, mas numa escala vibratória superior, ou ele estaria no mesmo universo, na mesma dimensão, só que ele estaria em um outro planeta distante, mas ele se projeta aqui, se comunica de forma dimensional através de consciência, não de corpo. Se ele estivesse em outro projeto, um planeta distante, fisicamente, dependendo da densidade física dele, depende da densidade. Se for de matéria biológica como nós, ele está preso ali, ele é um extraterrestre. Mas se ele for um extradimensional, automaticamente ele não tem a matéria como a gente. Ele é mais energia do que a matéria. Então ele pode se projetar em diferentes dimensões e diferentes planos. Sabendo que o tempo que ele fica em planos mais densos é menor do que o tempo que ele pode ficar na dimensão de origem. Então, por exemplo, geralmente extradimensionais eles conseguem ficar até 7 horas na Terra aqui conversando com a gente, interagindo, sem problemas. Se plasmar assim, em algo tangível. Em algo tangível. Você pode tocar nele se quiser. Até 7 horas. Mais do que isso, ele perderia a memória. O que aconteceu com muitos dimensionais que estão aqui. Ficaram perderam a memória, estão aqui como seres humanos, acabaram morrendo, nascendo de novo, ficaram presos no ciclo reencarnatório, mas porque ficaram além das 7 horas. Então o extradimensional consciente, quando ele vem, ele sabe que ele tem um limite de tempo para ficar aqui. Que depois disso ele começa, a densidade dele mantém ele preso aqui, ele perde a memória, ele fica preso aqui, ele não consegue mais ir embora. Então ele vem, fica um número de horas ali até 7 e vai embora. Né? Depois ele pode voltar e ele passa as informações necessárias. E ao mesmo tempo, para a gente ficar mais doido ainda com a informação, ao mesmo tempo que tem os extradimensionais, existe como se fosse as nossas consciências em outro espaço-tempo no futuro. Né? Como se fosse o seu eu do futuro. Né? O seu eu superior, na verdade, algumas pessoas falam do seu eu superior. Sim, o superior. O seu eu superior é o seu eu do futuro. É lá na frente, no agora eterno, existe uma consciência sua. Agora, para você chegar lá de volta, ela sabe o caminho que você trilhou daqui. Então, ela pode ir te mandando informações via intuição. Você visitou, né? Que a gente, não sei se você vai querer falar isso. Você foi pro futuro e voltou, não foi, não? É verdade, é verdade. Fui pro futuro e voltei. Só que era um futuro de universo paralelo, né? Incrível isso, né? Porque agora, como a gente chegou no futuro, a gente arruma aqui as coisas agora para que o futuro seja diferente. Eu acho que essa foi a maior experiência paranormal que você já teve na sua vida, né? Quem sabe um dia você conta. É verdade. Muito bom. Mas aí minha cabeça até fritou agora. Nesse caso, então, é por isso que vocês... que muita gente fala que nós, aqui, humanos, a gente é também um ser, ou melhor, a gente poderia ser também um ser extradimensional preso na carne. Então, muitos seres extradimensionais, que, igual você falou, que tem essa regra, a lei dessas 7 horas, eles poderiam vir para cá, se densificar e ficarem presos, e aí acabam
entrando nesse ciclo reencarnatório. Sim. Então a gente, melhor, qualquer um de nós podemos ser um destes seres que viemos aqui dar uma, né, sei lá, passeadinha. Dar uma passeadinha e aí ficou preso. É isso, né? Inclusive esse é o caso de vocês, é essa a ideia, é isso aí. Chegaram, perderam a memória e estão aí. É verdade. Esse é o caso. Porque senão você não conseguiria ter outros acessos. Verdade. Você tem esses acessos porque você ainda está conectado com a sua fonte. Entende? Então chegou, perdeu e se prendeu aqui. Mas na medida que você vai se desenvolvendo, trabalhando, você vai aumentando essa conexão. Por isso a quantidade de intuição e de déjà vu, ela aumenta. Por quê? Porque a conexão com o seu do futuro aumenta na medida que você vai desenvolvendo. E o déjà vu é o quê? É quando você se conecta com o seu eu do futuro e de repente você começa a enxergar uma cena que você aqui ainda não vivenciou, mas ele lá já viveu. Então aquilo é o passado dele, ou seja, você se conectou com ele e uma parte da memória do passado dele voltou para você. E você olha e fala, eu já vivi isso. Na verdade não foi você, foi ele. Mas você pegou essa parte da memória dele. Aí você tem certeza que já viveu, você sabe que aí você fala, vai acontecer isso agora, porque você está nessa memória que você acessou, entende? E vai acontecer, mas é o passado seu do seu futuro. Entende? É meio doido, mas é muito simples. É bem simples, na verdade. E quando a gente percebe que o negócio é assim, é só treinar que a coisa vai. Caramba.